O conteúdo é bem prático, assim, bem mais direcionado, você vai focando um passo a passo. Pra mim é bem melhor assim do que você encontra na internet. Sim. O que eu gosto é que, pelo menos funciona bem pra mim, é que as aulas são bem direto ao ponto. Então, no máximo uns 10 minutos, funciona bem, dá pra assistir e já praticar um pouco. Uhum. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton, do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que é aqui nesse canal que você aprende não só a tocar violino, mas sim a dominar esse instrumento de verdade, né? Eu tô aqui para te dar dicas, falar de vários conteúdos realmente que só um profissional pode te passar. Hoje você vai acompanhar um novo episódio da série Dominando o Violino. Essa série é meio que um podcast, meio que uma aula, né? Eu convido algum dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino, que é um aluno de verdade mesmo, e aí ele vem aqui pra gente trocar umas ideias, né? Então a gente fala sobre aprendizado, sobre a história com o violino e tudo mais, mas também tem uma segunda parte que é prática, de verdade. Então você vai poder ver uma aula de verdade. E aí vai ter ideias, vai ter coisas que vão surgir que você pode aplicar nos seus estudos também. Então é bom para todo mundo, para o aluno que aprende e para você que também aprende aqui. Beleza? Lembrando que vai ter conteúdos de todos os níveis. Então tem alunos que estão mais no começo do curso, tem outros que já estão mais no meio, outros que estão mais avançados. Então vai ter um monte de coisas diferentes que vai ser tudo muito útil para você também. Então, papel e caneta aí na mão para você poder anotar tudo e aproveitar o máximo dessa aula. Bora lá! Bom, chamo Vinícius, você já conhece? Tenho 19 anos. É, quanto tempo eu tô no violino aqui? Uns 4 meses, talvez? Pouco tempo. Pegando assim de rotina, eu tô fazendo o quê? Uns 15 minutos por dia, que é o que eu tenho de tempo. O que que eu faço? Eu trabalho de manhã, estudo à tarde e de noite eu treino. Daí eu chego em casa aqui umas 8 horas. Daí Você umas 8 trabalha horas com o eu quê? trabalho com manutenção de eletricista. Tô fazendo Senai à tarde daí, técnico. Daí eu tento pegar uns 15 minutos à noite, 15, 20, 30 minutos, o que dá geralmente. Daí eu dou uma praticada nos exercícios. Por enquanto eu tô mexendo o quê? Treinando semi-bev e tô começando a treinar com mínima. Legal. Onde você mora, Vinícius? Moro em Limeira, Legal. Tá pertinho daí. pertinho aqui, tá pertinho. É? E você lembra como que você chegou em mim? Como que você me conheceu? Se você foi no YouTube, no Instagram? Como que você chegou no Como Tocar Violino? Ó, primeiro eu comprei o violino, antes de qualquer coisa. Daí eu pensei, vou aprender na prática sozinho aqui. Daí eu pesquisei no Google como tocar violino e apareceu o canal. Foi assim, Aí foi vendo e tal, e aí você participou. Você chegou a participar da Semana do Violino, as coisas, das aulas, participei, tudo. isso. Eu ia acompanhando pelas aulas, daí teve a semana do violino, daí eu conheci o curso. Legal. E agora tem 4 meses que você começou no curso, no curso mesmo. No curso deve ter sido uns três, dois, Tá bem no comecinho, bem no comecinho. bem no começo. E o que você sente? Você sentiu alguma diferença assim, de quando você viu o conteúdo dentro do curso para o conteúdo que você encontra na internet, normal, assim, né? Tipo, O conteúdo é bem prático, assim, bem mais direcionado, você vai focando um passo a passo. Pra mim é bem melhor assim do que você encontra na internet. sim. O que eu gosto é que, pelo menos funciona bem pra mim, é que as aulas são bem direto ao ponto. Então, no máximo uns 10 minutos, funciona bem, dá pra assistir e já praticar um pouco. Legal. E aí você tem praticado mais ou menos essa faixa aí de 15, 20 minutos ali todos os dias Isso, fazendo os exercícios. Está nos exercícios iniciais ainda, né? Você está ali nos primeiros módulos ainda, né? De é, exercícios. isso. E você chegou a participar de alguma das nossas aulas lá ao vivo, lá nos plantões, das coisas e tal? Então, no plantão ainda não, porque como eu tô no início, não tenho dúvida. Treinando o básico e tentando, tipo, ter a pegada certa da mão, não ficar falhando o som, manter a sintonia. Daí eu creio E que isso é por repetição, então não tem muito que tirar sim. dúvida. E ainda mais tendo contato comigo lá, né? Você já até já mandou vídeo fazendo os exercícios e tal. Sim. Legal. E você já tinha tocado alguma coisa antes? Já tinha tocado algum instrumento? Algum, sei lá, já tinha visto alguma coisa de música? Nunca mexi com nada. E por que É a o primeira violino? vez. Porque o violino eu acho ele que tem um som mais bonito, sabe?
É, eu também acho. Dá pra você combina com tudo. Eu fiquei entre ele e piano na época. Mas piano também, né? Um trambolhão e tal. Eu achava que ia ser mais de boa, mas. Depois que você pegou o arco pela primeira vez, você falou, ixi, o piano era mais de boa, né? Ah, pior que também não é tanto, é 120 teclas pra mexer. É, Mas tá melhorando um pouquinho, sim. não, legal. E você sabia ler partitura já ou não? Começou Não, do zero no sabia curso? nada. Então, ou seja, nesses 4 meses aí de aprendizado, 3 no curso, você aprendeu a ler partitura, que tá bem, né, de leitura, tá fazendo aí pelo menos uma nota por segundo no aplicativo, né, que é Deu uma boa reconhecimento, melhorada. e até lá nas linhas suplementares, lá em cima, tal. O que que você achou mais difícil, assim, de leitura? O mais difícil de leitura foi quando eu comecei, porque eu vi o vídeo, eu vi todo o vídeo do guia do curso, e eu comecei direto, eu botei essa configuração de 1 minuto e fui treinando. Só que Aí, eu não vi que não tinha. Eu fui com sustenido e bemol. você... E fiquei lá, eu fiquei umas 2 semanas quebrando a cabeça desse jeito. Depois, putz, isso aqui é difícil, cara. Isso aqui tá assim mesmo, nem sei o que são essas notas aqui. Eu fui rever e falei, putz, não precisa disso aqui ainda. Mais pra frente que eu fui ver o que isso é bemol, Sim, sustenido. é, ainda tá, nem faz sentido, né, assim, por isso que é a Não, importância de ter um passo a passo mesmo, né, assim, não faz sentido ver sustenido, bemol, se você nem sabe ainda, né, assim, produzir um som, afinar os dedos certinho, né, ainda nem chegou, né, você já não, chegou nos exercícios dos dedos, já? não, ainda não. Uhum, tá bem assim, é diferente do piano, né? No piano você aceitaria e aperta a tecla, sai o som bonito já, né? No É, violino, infelizmente, não sai bonito, né? A gente sabe que não sai bonito. As primeiras vezes não sai não, nada bonito. pior que é assim mesmo. Já conseguiu fazer um som limpo mesmo, assim? Tipo, Ó, eu tô sentindo uma melhora muito boa em semibreve. Daí agora eu comecei a ir pra mínima. aí muda tudo de novo, Aí, né? aí ferra tudo, porque daí você tem é o dobro da velocidade, daí já enrosca. No começo é bom, depois salta no final, quando chega na ponta. Aí você volta pro talão, risca, tudo. Sei. Tá meio É, assim. acontece, mas no começo todo mundo sofre, todo mundo passa por isso no começo. Então, no começo sai aquele som de matando o gato no violino ali mesmo, aquele arranhado e tal. Ou o arco pula igual, sei lá, um Tipo, canguru no violino, né? tipo Pá. lombada aqui. A corda é lisinha, né? Mas é como se tivesse 50 lombadas, uma atrás da outra ali, né? É, bem assim. Não, legal. E no E geral, quando, oi? e quando for pra ser mínima, vai ser a mesma coisa daí, Mas depois. a ideia é essa, assim, na verdade, assim, o desenvolvimento do curso é assim, você começa, tá difícil fazer semibreve, som limpo e tudo mais, tal. Quando fica bom, a gente deixa difícil de novo com uma nova coisa. Uhum. Aí pratica, tal, até ficar bom. Quando fica bom, a gente vai colocando novas dificuldades, sempre vai ser assim. Então sempre vai ficar difícil de cara, aí pratica, pratica, estuda, tal, melhora. Quando melhorar, fica difícil de novo. Então sempre que melhorar, vai piorar. Essa é a regra do jogo. E aí assim a gente vai evoluindo, né? Vai aprendendo mais coisas, né? Só não dá pra jogar, né? Que às vezes as pessoas acabam fazendo isso, né? Jogar um monte de coisa no começo e aí não tem nada, né? Assim, nada estruturado, né? Então a gente precisa o foco em uma coisa. Aí quando isso fica bom, a gente acrescenta outra e vai acrescentando, agrupando as coisas, até que vai chegar realmente no nível de estar tocando tudo que você quiser e lendo você já está lendo bem, então agora é começar a passar isso pro violino, entender, né, onde que ficam as coisas e tal. E aí isso naturalmente vai fazer com que vá subindo de nível, né? Ficando mais complexo, mas ao mesmo tempo mais legal também, né? Assim, é mais legal quando vai ficando mais difícil também, né? Então é um instrumento bem ingrato, mas quando você vai subindo de nível, começa a ter uma recompensa muito maior do que só sentar lá no piano e ficar apertando os botãozinhos, né? Pô, para apertar botãozinho, você aperta botãozinho do computador, onde você quiser. Sim. Legal. Legal. E hoje, o que que você acha que é a sua maior dificuldade, assim, em relação à produção de som e tal? Produção de som? Ó, quando eu toco com arco, eu não sei se é por pegada ou por falta de prática, mas a mão dói muito, assim. Se ficar muito tempo, tocando começa a doer bem a palma da mão. Você Eu sente acho que que por. fica duro demais a pegada, assim? Você sente que fica tensa a mão? É, sim. Tipo, é bem mais por aqui, assim, sabe? Essa região assim. Que é bem muscular, né? Essa parte bem muscular mesmo, assim, né? Normalmente por esse movimento de pinça, né? Do dedão com o indicador aqui
e força mais esse. Eu não sei o nome desse músculo, não, né? Não sou Nem eu. dessa parte aí, não, mas eu sei que tem um músculo aqui que realmente a gente força bastante, né? Porque o peso do arco fica literalmente, né, no dedão aqui, né? O dedão é o apoio do arco mesmo, né? Ainda mais curvadinho e tal, né? Então realmente força um pouco, mas não é para forçar esse ponto, né, de sentir dor e tal. Então a gente pode dar uma olhada nessa pegada aí e dar uma tentar assim algumas coisas para relaxar um pouco mais, que o relaxamento é muito importante, né, no violino. É, creio que é essa parte da pegada e o som mesmo, que começa de um jeito e daí você tem que terminar no outro, porque daí tem aquele movimento de pronação, né? Daí eu não sei, que é meio difícil você equilibrar o movimento, a força no arco, mas também manter a mão leve, porque daí se você coloca muito peso na mão, parece o som melhora, mas daí fica muito peso, fica muito Uhum. rígido, você não consegue ter essa destreza. E você joga muito leve, o arco fica pulando de um lado pro outro e o som não sai Sim. legal. Então é um equilíbrio meio difícil de Achar manter. esse ponto exato, né? Que não é nem É, tão fraco, né? Tão leve, mas também não pode ser tão tenso, porque senão sai arranhado, sai estranho e tal. E vai ser assim mesmo, no começo é assim mesmo. Mas depois uhum, é óbvio que, tipo assim, essas primeiras coisas, a gente sempre tem que pensar muito, né? No começo de uma nova atividade, até naturalizar algumas coisas. Então, às vezes, quando a gente assiste, né, alguém tocando, vê um vídeo no YouTube, ou vê, sei lá, tocando na vida real, né, um profissional tal, você olha assim e fala, nossa, mas parece tão fácil, né, assim, parece tão simples, né, e aí quando você pega, fica um negócio todo desconexo, complexo. né, mas é porque, na verdade, para aquela pessoa que está tocando, é fácil mesmo. Porque ela já naturalizou, né? Uma série de movimentos foram naturalizados. Então é óbvio que eu, quando eu estou tocando, eu não penso mais hoje sobre se o arco tá reto, se eu tô passando. Eu não penso mais nisso, porque isso naturalmente já sai, né? Então a gente realmente. Essa naturalidade acontece com o tempo de prática, né? Então, praticando mais, vai se tornar mais natural. E aí, quando se tornar mais natural, a gente vai dificultando mais para ter outras coisas, né? Para cada vez mais ter mais coisas naturalizadas. Então, é normal sentir essas dificuldades, né? De achar o ponto exato, né? De pressão com velocidade, né? Assim, você já sacou que pressão e velocidade é o segredo do arco. Porque se você passa lento demais, sai aquele som esmagado, né? Que mesmo que você coloque menos pressão ou mais pressão, vai sair aquele som, né? Muito esmagado. Mas se você passa muito rápido e aí faz leve demais, o arco pula e aí fica aquele som com um ar no meio, assim, né? Que sai aquele no meio, assim, né? Sim. Então, esses pequenos detalhezinhos você já tá catando aí, que pressão e velocidade vão comandar. Mas aí realmente a gente tem aquele tanto de exercícios iniciais exatamente para isso, para poder entender e fazer mais vezes, né? Entender esse negócio da pressão e velocidade e de quanto isso interfere, né, realmente no som. Porque quem produz o som é o arco e não o violino em si, né? Então, o Uhum. controle do arco que vai te dar essa capacidade, né? E você lembra qual exercício que você está lá no curso agora, que você estava estudando? Eu tava praticando agora há pouco, eu tô na primeira folha ainda. Vou pegar aqui. Do de. Já tá Esse aqui. fazendo mínimas. Essa parte, esse 8. Tá, beleza. Com variação já tá então mudando de uma para outra, tá? Não tá mais só na repetição das mínimas. Tô entre o 7 e o 8. Eu vou revezando entre um e cada, Tá dependendo do legal. desempenho. Beleza, De vez em quando eu vejo. vamos dar uma tocada para eu ver como que tá esse negócio dessa pegada no arco, da postura, do controle. E aí a gente dá uma trabalhadinha, assim, pelo menos talvez dá algumas dicas legais aí. Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais mesmo comigo, para realmente dominar o violino, né? Sem ficar perdendo tempo aí vendo vídeos aleatórios na internet, né? Para tentar aprender e tal. Mas não é mágica, né? Realmente precisa ter um método realmente organizado, passo a passo. O que você tem que fazer? Do zero até o nível avançado. E esses meus alunos, todos eles, têm interação direta comigo, né? De suporte, realmente pode gravar uma música, um vídeo, um exercício, para mandar para mim tocando, eu mesmo que assisto e mando as correções. É muito legal, não é? Sem contar que a gente tem um grupo no WhatsApp só para os alunos interagirem, né? Trocar ideias, experiências, até mesmo estudar junto. Mas também não é só ter um grupo aleatório, assim, com um monte de gente que toca violino que vai dar certo. Porque aí fica o cego guiando o outro cego no meio do tiroteio, né? Já ouviu esse
ditado, né? Então, nesse grupo dos meus alunos, eu tô lá para supervisionar, para estar ali realmente de olho e podendo ajudar o máximo possível, né? Sem contar que a gente também tem aulas ao vivo, né? A cada 2 semanas, para realmente evoluir de verdade e que eu possa acompanhar esse processo, né? Então, se você gostaria de fazer parte desse grupo, se você quer realmente aprender a tocar violino de verdade, dominar esse instrumento, não perca a próxima oportunidade, né? Vou deixar o link aqui embaixo, é só você entrar lá no comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro certinho. Não tenho vagas nesse momento exatamente para novos alunos, mas se você se cadastrar, assim que tiver novas vagas, você vai ficar sabendo. E aí imagina só, na próxima vez que você assistir essa aula aqui, ser eu e você aqui fazendo esse podcast. Seria muito legal, não é não? Então, vai lá, faz a sua inscrição no site, eu deixei aqui embaixo também na descrição, para a gente poder realmente começar esse caminho da forma certa, de uma vez por todas. Isso. E aí, para começar, para não começar direto nas mínimas, pode fazer aquele de semibreves, que é mudando de corda uma vez em cada corda. Então, duas, quer dizer, uma para baixo, uma para cima, né, no sol, uma para baixo, uma para cima no ré, uma para baixo, uma para cima no lá, uma para baixo, uma para cima no mi e depois volta. Beleza. Isso aí vai voltando. Beleza, legal. E para a gente trabalhar um pouquinho de mínimas, para eu ver como que tá o controle de velocidade, faz a mesma coisa como se fosse esse exercício, só que com mínimas. Então, duas vezes cada corda e voltando também. Beleza. Isso, deu uma perdidinha no final aí, dos tempos, a corda. Mas eu vi que tá com controle, tá controlado. Você consegue ler daí, de onde você tá? Você consegue ler o exercício esse... A minha direita pra cá. Mas você consegue ver? Consegue... Se eu puder ler aqui, eu consigo. Para fazer exatamente o exercício, esse o 8, né, que tem essa mudança, essas mudanças. Deixa eu... Dá pra ver? Dá. Beleza. Aí segue daí, então, do 8. Isso. Cuidado só que teve alguns momentos aí que aconteceu de ter 3 tempos a nota. Você percebeu isso? Não. Isso. Toma cuidado com isso. Só para não perder tempo, principalmente quando tá chegando perto da ponta. Para fazer realmente o movimento acontecer e sincronizar a volta já no tempo. Porque se você perde um tempinho, aí ficou mais. Então teve umas 2 vezes aconteceu isso nessa hora que você tocou. Então tenta tocar certinho, 2 tempos, sem perder tempo nas trocas. Essa perdeu o tempo. Perdeu aqui. De novo.
Essa passou. Passou. Foram três. Quando chegou no lá aí de novo. Essa passou, atrasou aí. Então, o controle da velocidade realmente tem que acontecer assim, sabe? Um movimento único, sem precisar pensar muito na velocidade, né? E aí ouvir mais o ritmo para um, dois, um, dois, um, dois. Então tenta ouvir um pouco mais do ritmo e não ficar pensando tanto na velocidade de distribuição, mas sim em encaixar o movimento, encaixar com a próxima batida. Beleza. E só em uma corda. Sim, mas tava bom, tava indo certo. Só errou aí a troca da corda, né? Tava indo bem, só aí deu aquela perdidinha na velocidade, mesma coisa, né? Beleza, beleza. Bora dar pode dar um pause aí no metrônomo? No geral, assim, pra quem tá começando há tão pouco tempo, o movimento tá bom, tá funcionando bem, né? Então, assim, tá sempre retinho, não tá com problema de arco, né? Da movimentação com o violino e tal. Não fica aquele arco assim, né? Que fica assim, aí fica assim e assim, né? Que às vezes acontece pra quem tá começando. Então, isso tá muito bom. Tá sempre retinho, mesmo quando tá na ponta, né? Eu até tirei uma foto aqui, ó, pra você ver. Não sei se você já viu desse jeito. Não, nunca vi assim. Ó, se a gente for ver aqui, isso já tá indo mais pra ponta e ainda assim tá retinho, tá bom o movimento aqui, né? Aqui é a linha do cavalete e aqui é a linha do arco, então tá bem bom, assim, mesmo indo pra ponta. Então quer dizer que o movimento tá, assim, quando a gente aumenta a velocidade, normalmente tende a ficar mais torto. E não tá ficando. Então isso é um ponto bem positivo, que não tá entortando o arco. E sempre tem que estar paralelo, sempre aqui o cavalete, aqui o arco, sempre paralelo, né? Isso tá funcionando muito bem. Sobre a velocidade, ainda tem realmente essa, como que eu posso chamar? Essa falta de sincronia às vezes, né? De conseguir encaixar um movimento real ali, né? Do 1, 2 e 1, 2, né? Encaixar, porque às vezes na troca de corda atrasa um pouquinho, e aí, tipo assim, um pouquinho é um tempo, já foi embora, né? E aí fica fora do tempo realmente, né? Aí fica 2 tempos e meio, uma nota, aí a próxima vai ficar com 3, porque aí você vai ter que esperar um a mais para fazer e para voltar. Então, realmente é bem importante. Na verdade, quando a gente pensa em trabalhar com o metrônomo, por isso que eu falo sempre para estudar com o metrônomo, desde o começo mesmo,
Que essa é uma dificuldade que muita gente tem, inclusive, de sincronizar o metrônomo. De fazer, dois tempos, e três tempos, quatro tempos, sabe? Realmente fazer isso. Muita gente começa de qualquer jeito e não faz isso e aí realmente não tem como encaixar, né? Agora, no seu caso, está bem encaixado, no geral está bem encaixado. Eu vejo que você sacou ali o ritmo do metrônomo, entendeu, tal. Mas se o movimento atrasa um pouquinho para fazer a troca, aí já foi, porque realmente 2 tempos é muito pouco. Então é diferente do 4, né? No 4, se você perde ali uma fração de segundo para fazer a troca, você continua e encaixa os 4 tempos e tá bom, e vai dar certo no final. Mas nos 2 tempos já não dá mais. E no 1 tempo vai ser pior ainda. No meio tempo, fudeu, porque aí é só pá, 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 pá. São 2 notas para cada tempo. Então imagina, né? Perder meio segundo numa colcheia, você perdeu a colcheia, você perdeu a nota, né? Deixa eu pegar o violino aqui. Quando a gente pensa num exercício assim, por mais besta, né, por mais simples que é, assim, né, falar, 2 tempos e tal, divisão do arco, né, mas a gente tá, nesse momento, pensando em coisas mais do que isso, na verdade, a gente tá pensando em mais do que só o ritmo, a gente tá entendendo o movimento e sincronia. Então, sempre quando você for tocar pensando no metrônomo, sempre ouça o metrônomo, mas o mais importante é sempre o próximo tempo, e não o tempo que você tá, realmente. Então, quando você vai fazer um exercício, deixa eu ligar o metrônomo aqui só para mostrar na velocidade certa, né? Dá para ouvir aí, tá ouvindo? Dá sim. Beleza. Então, quando a gente vai pensar nisso, o mais importante é 1, 2, esse. E sempre é o próximo, e não o que você tá. Meu violino tá desafinado, inclusive. Então sempre pensar no próximo. O próximo tempo é o mais importante de todos. Então isso vale para quando tá fazendo 4, para quando tá fazendo 2, para quando tá fazendo... Sempre o próximo tempo é o mais importante. A gente nunca pode ficar naquele que está assim. Então é quase como se a gente fosse uma previsão do tempo de 1 segundo. Mas é uma previsão do tempo, porque eu tenho que acertar o próximo. Porque se eu não acertar, não vai encaixar a mudança, né? Então eu tenho que prever mesmo para fazer o movimento do arco acompanhar o metrônomo, né? Então 1, 2, esse é o mais importante. Sabe, acertar esse momento do próximo tempo. Então, e não deixar passar, né? Porque se passou, aí vai ficar 3, pelo menos, deve ser, você vai ter que esperar o próximo, né? Então, não pode passar dele. Então, sempre prever o próximo. Então, sempre que estiver estudando com o metrônomo, sempre presta atenção quando você precisa fazer a mudança de direção, sempre o próximo, porque aí sim você consegue prever melhor esse 1 segundo, né, que a gente está falando de 60 batimentos por minuto, então é 1 segundo, literalmente, né, então você consegue prever 1 segundo melhor para encaixar a mudança. Fique esperto aí, porque vai rolar um evento daqui a alguns dias de 1 semana de aulas gratuitas comigo. E aí você vai poder aprender toda essa metodologia que você está vendo nas aulas, né? Tudo isso aplicado de verdade em um passo a passo. Então, para você não perder isso, vai lá no link que está aqui na descrição, né? No comotocarviolino.com.br, faz o seu cadastro lá, coloca seu nome, seu e-mail e eu mesmo vou te mandar um e-mail com todas as informações assim que forem abrir as inscrições para você poder participar desse evento gratuito comigo. Fechou? Então a gente se vê lá. E aí, uma única coisa só de observação que aconteceu, e isso pode influenciar nessa perda do tempo, é para não tirar o arco da corda. Então, quando tá aqui subindo de volta, às vezes aconteceu isso, de você fazer, por exemplo, 1, 2, 1, 2. Quando vai mudar de novo, você dá uma leve tiradinha no talão. Então chega a sair um pouquinho da corda. E não é para sair, na verdade, é só para ajustar a altura do cotovelo, né? Então o que muda de corda é a altura do cotovelo. Se eu aumentar, ele vai lá para a corda sol. Se eu abaixar, vai para a corda ré. Se eu abaixar mais, vai para a corda lá. Se eu abaixar mais, vai para a corda mi. Então o que muda de corda, na verdade, é a altura do cotovelo. Então não precisa tirar o arco e pôr de novo. E aconteceu isso algumas vezes, poucas vezes, mas aconteceu, né? De fazer 1, 2, aí 1, 2, e aí fazer. E isso aí perde, entendeu? Então não tira da corda. Sempre a mudança acontece só na altura do cotovelo, só isso. Então isso vale para esse exercício, mas para todos. Tudo que você começou a tocar, só tira o arco quando chegar no final.
Então o arco vai desde o começo do exercício até o final encostado nas cordas, em todas, né? Assim, então toda corda sol, corda ré, corda lá, corda mi, tá vendo? Eu mudo de corda, mas o arco tá sempre encostado, ele não fica desencostado em nenhum momento. Isso na ponta também, né? Então corda sol, corda ré, corda lá, corda mi, a altura do cotovelo que comanda qual corda que eu tô tocando. E aí, por isso que, inclusive, às vezes aconteceu pouco, assim, no geral você não tá esbarrando muito, não. Mas aconteceu, né, de sair ali duas cordas e tal. Por que sai duas cordas? Porque a altura do cotovelo não tava no ponto exato. Então, para a corda sol é literalmente 90 graus aqui o braço, né, assim, bem pro lado mesmo. E aí, se eu abaixar um pouco, ó, se eu abaixar um pouquinho o cotovelo, pega as duas. Então, é a altura do cotovelo. Então, isso você já tá melhor. Mas ainda dá para dar aquela refinadinha, assim, né? Na altura em cada corda mesmo. É como se fosse 4 degraus, assim, né? Então, o primeiro degrau para a corda sol, o segundo degrau, o terceiro degrau e o quarto degrau. E ninguém fica no meio do degrau, né? Assim, ou você tá num degrau ou você tá no outro. Só tem essas opções. Você não fica com o pé flutuando no ar ali, né? Quando vai descer a escada e para. Não, você só para quando tá no outro degrau. Então, é pensar realmente como degrau, assim, um negócio mais mecânico mesmo, né? Mais... sabe, bem no lugar, assim, cada corda. E aí isso vai te ajudar a acertar mais ali cada corda, né? Então eu falei sobre essa questão da altura do cotovelo, de não tirar o arco da corda em nenhum momento. E na ponta isso não acontece mais difícil, né? Porque não faz sentido, né? Você chegar lá e tirar o arco para colocar de novo. É muito mais difícil, né? A ponta fica pulando e tal, aí ninguém tira. Mas no talão... às vezes a gente acaba tirando desse jeito, né? Então não pode acontecer, porque aí a gente deixa tão leve que sai da corda. E aí, pra mudar, acaba perdendo tempinho e tal. Então por isso que não pode tirar. Então quando a gente tira, a gente perde tempo. E tudo que é desnecessário, a gente elimina no violino, né? Beleza. Agora pega o arco aí, só pra eu ver como tá essa pegada. No geral, visualmente, tava bom. Assim, visualmente não tava estranho, sabe? Não me senti vendo um negócio muito robótico, aquele negócio duro assim e tal. Isso, visualmente tá bom. O que você pode fazer para tentar soltar um pouco mais? Você vê que esses dois dedos aqui, né, o dedo médio e o anelar, se a gente olha a mão normal, né, faz assim, só a mão sem arco, né, um pouco mais longe, isso. O dedo médio ele é muito maior do que os outros. Então, naturalmente, quando a gente está segurando no arco, olha quando a minha mão entra no arco, naturalmente ele passa mais, tá vendo? Ele vai mais para baixo do que os outros. Então não precisa se policiar tanto em deixar, sabe, mais na ponta, assim. Porque se você fica assim, você perde esse arco natural da mão aqui em cima, né? Então a mão, ela tem se você solta a mão quando você está andando assim, a mão ela tem já esse arco natural. Então a gente tem que, na verdade, trazer esse arco natural da mão pro violino. Então, e aí fica um pouco mais fácil. Então, esses dois dedos aqui pode passar um pouquinho. Isso. Que aí tenta ficar um pouco mais relaxado, assim, né? E o indicador, no geral, tenta colocar ele apoiado na segunda falange aqui. Então, na segunda partinha do dedo, não na primeira. Pode ser até um pouquinho mais para frente ainda, um pouquinho mais para frente. Isso. Que aí, sabe, tá vendo que a sua mão tá mais naquele arco natural, naquele arco da mão. A mão é assim, né? A mão não é assim, né? Com os dedos assim, né? Pra cima, né? Esses coisinhas aqui. Então, é manter esse arco, tentar manter esse arco. E para isso, a gente vai... Você vê que acaba ficando, né? Naturalmente, ali mais ou menos na segunda falange do indicador e não na primeira. Então, para manter esse arco natural. Isso, legal. Entendi. Então é só para pensar nesse relaxamento. Tem um exercício, não sei se você já viu esse exercício, acho que tem até algum vídeo no canal que fala desse exercício, do exercício da aranha subir no arco, já viu? Consegue fazer esse exercício de subir e descer? Deixa eu ver, não facilmente. Tenta pensar nisso que a gente acabou de falar, de deixar passar um pouquinho mais, deixa passar um pouquinho mais os dois dedos aqui, ó, para não ficar tudo tão na ponta. Você vê que os dedos que mais trabalham, né, na verdade, quando está subindo assim, é o indicador que puxa aqui, né? E o dedão que atrás está guiando o movimento aqui, né? Então ele guia o movimento da aranha subindo, né? Agora na volta é mais complexo. Na volta quem comanda são os dedos de baixo aí, o dedinho, o anelar e o dedão ali atrás, né?
Esse exercício é bom para entender essa flexibilidade, sabe, dos dedos ali e de como ficar realmente no arco, né? Assim, sempre passando um pouco esses dois dedos aqui, o anelar e o, como chama isso aqui? Sei lá, o seu vizinho, que a gente chamava na escola, não sei. Isso. E, ó, tá até bom, uma ginástica aí pros dedos aí. Ó, então, sempre pensa nisso, sabe? Manter um pouquinho mais pra frente aqui, pra ficar mais relaxado, tentar relaxar um pouco a mão. E aí, é óbvio que na hora de tocar, vai mudar um pouquinho. Às vezes, quando você vai lá para a ponta, né, a mão muda um pouco no sentido, né, dos dedos, né, estica um pouco mais o dedinho, né, o dedinho acaba ficando um pouco mais esticado quando você vai lá para a ponta, né, e quando você vem para o talão, aí sim você consegue manter mais dobradinho, tal. Lembrar daquele movimento do punho, deixar o punho um pouquinho dobrado quando está chegando perto do talão. Isso. Entendi. E aí, agora, como que isso vai ficar melhor? Aí é praticando mesmo. Aí os detalhes são esses, mas Entendi. só vai ficar bom praticando, né? Até isso se tornar natural. Então ainda não é natural. Por enquanto ainda tem que pensar muito na distribuição dos dedos, no peso e tudo mais. Se o arco tá reto, se não tá e tal. Mas no geral, agora tá tudo ajustado. Agora é questão de horas de voo, né? Que é igual o piloto de avião. O piloto de avião lá, o cara vai, faz o curso, faz um monte de simulação e tudo mais, tal. Mas ele só pode pilotar um avião sozinho depois que ele tiver X mil horas de voo. Então, agora é a hora de praticar as horas de voo. Então, você já sabe como fazer, tá rolando no exercício, mas agora é fazer mais vezes até se tornar mais natural, porque por enquanto ainda está muito artificial, né? Que é o contrário do natural, que é ainda ter que pensar muito, fazer tudo muito, né? Fazer cada detalhe. E na verdade esses detalhes vão acontecer naturalmente depois. Mas no geral, tá ótimo, cara, assim, pelo tempo que você tá tendo com o violino. Conseguir tirar um som limpo, fazer a divisão do arco, conseguir tocar os exercícios sem esbarrar, encaixar com o ritmo, encaixar no metrônomo, tá lendo a partitura, né? Que nesse exercício, deixa eu abrir aqui o exercício até para falar de alguns detalhes do outro. É assim uma parte também que sobre aquela perda de tempo que tem assim um meio tempo, um tempo. Uhum. É, por exemplo, não sei, você deve ter percebido que eu toquei assim olhando para as cordas. Sim, Daí que eu tenho ouço para eu tentar esbarrar menos. Daí eu tento olhar para o exercício, às vezes eu esqueci a nota. Eu acabava dando uma confundida assim. Daí eu tô tentando praticar um pouco, tocar sem olhar. Daí também sim. Não, dá e no uma. começo também é normal. No começo, assim, todo mundo precisa ainda muito, né, dessa referência visual ali, né? De estar vendo em qual corda tá tocando. Por mais que a gente sabe que não precisa ver. Porque se você entender, né, a altura do cotovelo, naturalmente é impossível ajustar a altura do cotovelo para uma corda específica e tocar em outra, né? Porque é fisicamente impossível. Né? Só se eu fizesse assim com o arco, segurasse ele todo errado para tocar na corda mi, sei lá, com o braço levantado, não tem como. Então, a partir do momento que você vai naturalizando, né, a altura da corda para cada uma, né, do cotovelo, aí já não tem mais necessidade de olhar, né, para o violino, para ver, se eu estou tocando na corda certa e tal. Então, é normal. No começo ainda precisa muito disso, porque não é natural. Mas com a prática já começa a não precisar tanto desse visual. Então, nesse início beleza, vai acabar meio que decorando ali o exercício, porque a gente repete muitas vezes o mesmo exercício e tal, né? Então vai acabar meio que decorando, né, a sequência das coisas assim. E existe realmente, literalmente uma sequência, né? Se a gente olhar aqui no exercício, cadê? Aqui, exercício. Tipo, não precisa ser nenhum Einstein da vida para entender que existe uma sequência aqui, sol, ré, sol, ré. Aí faz ré lá, ré lá. Então, assim, é duas vezes cada corda, na verdade, né? Então, pá, 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 pá. E aí recomeça a sequência. E a volta, a mesma coisa. Duas vezes cada corda. Mi, lá, depois lá, ré, depois ré, sol, e acaba o exercício. Então, assim, existe a lógica que está ali por trás. E é óbvio que é para reconhecer mesmo essa lógica, né? Mas quando a gente pensa nos exercícios, no geral, né? A ideia, óbvio que vai ser, de certa forma, ter aqui um trabalho de leitura, mas é uma leitura mais simples, né? De partitura ali e tal, já está reconhecendo, está entendendo tudo.
Mas também é um exercício simples para poder também ajudar nessa questão de, pô, ainda não consigo fazer sem olhar. Então, meio que vai estar decorada a sequência e você vai seguindo também, né? E a prática vai fazer isso, naturalmente. Agora, por exemplo, quando a gente chega aqui no exercício 10 tem a pegadinhazinha, né? Porque existe realmente uma sequência também no exercício 10 aqui, cadê? Deixa eu desenhar aqui. Existe aqui quando a gente está fazendo as semínimas, né? Então, sol, ré, lá, mi, beleza. Aí voltei uma corda aqui para lá, fui de novo e voltei, beleza. Então acabou uma sequência, só que aí eu subo de novo e desço até a corda sol, tá bom? Cheguei de novo embaixo. Aí tem de novo aqui, né? Ó, sol, ré, lá, mi, igualzinho aqui no começo. Sol, ré, lá, mi, lá, ré, sol. E vai voltar, beleza. Sol, ré, lá, mi, lá, ré, sol, né? Só que esse começo aqui não é só ir e voltar, né? Então, às vezes é aí que a pessoa se perde. Aí que chega no momento de, só fica fazendo sol, ré, lá, mi, lá, ré, sol. E aí não é isso, não é isso que tá escrito. Mas aí é pensado para isso mesmo, para dar uma quebradinha nessa lógica, né? Então, nesse início ainda é normal decorar ali e ficar no visual. Mas aos pouquinhos, conforme vai passando e vai evoluindo, cada vez menos vai precisar do visual, porque você já está criando a memória, digamos, muscular. Assim. Não é uma memória muscular, né? Porque não existe memória muscular. O músculo não tem cérebro, né, para ter memória. É o cérebro que tem essas memórias criadas do movimento, né? Mas a gente cria isso, né, ao longo do tempo, e aí é óbvio que vai chegar no ponto que, sem olhar nada, de olho fechado, você consegue tocar em todas as cordas e variar do jeito que for necessário. Então, vai chegar nesse ponto. Ainda não tá, porque ainda não tá natural, mas vai chegar. Entendi. Beleza? Beleza. E aí, agora é seguir mesmo, seguir fazendo, né? Ainda deixar isso mais natural, mais organizado, né? Mesmo esse de 2 tempos. E depois já passa pro de 1 tempo. Aí 1 tempo, 2 quadrantes, aquele negócio. A divisão do arco é muito importante, né? Porque a divisão do arco te ajuda a ter um som melhor. Então, se você. Dá pra fazer 2 tempos com metade do arco? Dá. Só que não vai sair um som tão bom. Vai sair aquele som meio esmagado, meio estranho e tal. Dá pra fazer 2 tempos com 1 quadrante só do arco? Dá pra fazer. Só que vai sair ruim o som. Então, a divisão do arco, né, assim, criar esses padrões de divisão para a figura, ajuda na qualidade do som. Então, quando chegar nos de 1 tempo, que é a próxima, né, você vai ver que usa os 2 quadrantes centrais. Então, realmente focar em usar só os 2 quadrantes centrais, não mais do que isso. Porque se você fizer 1 tempo no arco inteiro, vai sair horrível, vai sair aquele som voando, né? Que sai aquele arco tipo assim, né? Vai. Nossa, não dá, fica horrível. Então, por isso que é importante, né, se atentar com a divisão de arco. Então, essa é a diferença de começar bem, começar com estrutura, pensando, eu preciso ler partitura, preciso fazer os exercícios do jeito certo, encaixar com o metrônomo, né? Tudo isso que a gente está falando é muito importante, né? De aprender a trabalhar o ritmo, aprender a trabalhar a divisão, para criar a qualidade sonora, né? Porque não é piano de sentar lá e apertar a tecla. Aqui a gente tem que criar o som. Então, primeiro tem que aprender a criar esse som, né? Mas tá muito bom, assim, você tá evoluindo num ritmo bom. Entendi. Legal. Beleza? Beleza. Bom, com isso, então, a gente encerra o nosso bate-papo e aula e dicas e tudo mais de hoje. E aquele mesmo esquema de sempre, precisou, tô com uma dúvida, não tô conseguindo fazer exercício, sei lá, não entendi o negócio e tal. Pode mandar mensagem pra mim lá, manda lá pra mim, ou grava o vídeo fazendo. Não sei se eu tô fazendo certo ainda, grava, me manda e tal. Tudo isso que eu vejo aqui, eu posso ver num vídeo gravado também. Então, se você mandar um vídeo gravado, eu vejo também esses mesmos detalhes, né? E aí eu vou te guiando junto aí nesse processo e a gente vai evoluindo juntos. Bacana. Beleza, Vinícius? Beleza. E aí fica convidado também para assistir um concerto da Sinfônica aqui, quando a gente tiver o próximo concerto. Que tá pertinho, dá para vir para cá e tal. Aí você pode ir assistir o concerto. Os concertos são de graça, então é de boa. Onde vai ser? O próximo é agora na semana que vem, inclusive. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar a data aqui. 25. A minha cola gritou aqui. Minha produtora, mais conhecida como minha esposa, Carol. Então, então, no dia 25, que é no próximo sábado, às 8 horas da noite,
E aí eles abrem sempre às 7 para entrada, porque é gratuito. Então, e aí é só chegar e entrar. Às vezes eles fazem reserva no Simpla, tal, dos ingressos, mas é de graça também. Então, Qual que é qualquer o nome coisa. do lugar? Chama CIA, o Centro de Atividades Extras, sei lá o que, educacionais, interativas, blá blá blá. CIA. Aí depois dá uma olhada lá no Instagram da Sinfônica. Sinfônica de Indaiatuba chama. Então você digitar lá, Sinfônica de Indaiatuba no Instagram, aí vai ter as informações lá de. Não sei se. É que às vezes precisa reservar o ingresso no Simpla, às vezes não. Então, aí dá uma olhada lá, que aí vai ter todas essas informações. Mas é no dia 25. Aí se estiver por aí, a gente se vê depois, tira umas fotos ali embaixo, conversa. Às vezes sai pra comer alguma coisa, se tem já teve vez de ter, sei lá, uns 5, 6 alunos, a gente sai e vai comer uma pizza e tal. Então, Que bacana. qualquer coisa, se você estiver por aí, a gente se vê. Fechou. Beleza, Vinícius? Beleza, professor. Obrigado. Valeu, um abração aí, bom resto de sábado, um ótimo final de semana e bons Certo estudos também. por aí. Falou. Valeu!